Olá, que maravilha, a gente está junto de novo. É muito bom, né, gente? Despertar nossas forças, nossos talentos. E eu quero te ajudar nisso também, tá bom? Eu sou Angélica Cunha, mentora e treinadora em inteligência emocional, consultora da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o MEG. E escrevo com muito carinho para a revista Mensageiro do Coração de Jesus. Nós vamos continuar a nossa escalada, vamos subir aí, né, a montanha, para a gente chegar mais perto de Deus, né? A gente ter os dons do Espírito Santo na nossa vida, a gente trazer coisas boas para a gente aperfeiçoar o nosso dia a dia, a nossa versão, para a gente ser aquilo que Deus sonhou para nós. Mas antes da gente conversar, que tal você clicar aqui nesse sininho, você se inscrever nesse canal, curtir este vídeo, compartilhar. Às vezes tem alguém que precisa tanto ouvir uma mensagem boa e você pode ajudar muitas pessoas por meio do compartilhamento, viu? YouTube também, ele reconhece quando um vídeo é relevante, ele fala, esse vídeo aqui é legal, o pessoal tá curtindo, tá compartilhando. Aí ele entrega mais para as pessoas, tá bom? Obrigadão por você nos ajudar. Bom, esse tema eu já falei para você, eu vou repetir até uma certa altura, depois eu paro de falar a mesma coisa. Mas eu trago o significado para você no dicionário, na psicologia positiva, na Bíblia, para que você entenda, né, que é uma coisa universal que eu estou trazendo para você, tá? E a gente está subindo um degrau de cada vez aqui na escalada. Bora lá? Hoje nós vamos falar de ciência, né? Dom de ciência. O que é isso? Dona Angélica, por que você quer trazer isso? Para a gente ter essa ciência, esse dom de antever as coisas, sentir as coisas. Eu conheço uma pessoa que tem muito, a Sara. A Sara, ela consegue antever as coisas, é muito legal isso, né? Eu tenho um pouquinho também. Eu acho que é muito bom porque a gente sente. A Sara é um nível mais elevado que eu. A gente sente alguma coisa e a gente percebe coisas que às vezes os outros não percebem, né? E é a essência. A gente às vezes nem sabe explicar, mas é a essência das coisas. E é bacana porque é difícil de entender, mas tem sentido na nossa vida. Depois a gente encontra sentido para todas as coisas. É um conhecimento profundo sobre alguma coisa, tá? A ciência no dicionário. Ela é a utilização de conhecimento como fonte de informação, noção. Não tive ciência dos acontecimentos, não tive noção. Reunião de saberes organizados obtidos por observação de pesquisa, pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional, as normas da ciência. Pode ser também análise, matéria ou atividade que se baseia numa área de conhecimento, a ciência da matemática, por exemplo. Sinônimos de ciência. A ciência, ela é sinônimo de conhecimento, consciência, doutrina, erudição, instrução, estudo, saber, luz, noção. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra da sabedoria e da ciência, tá? É outro conceito. No que se aplica aí? A capacidade de saber e de aplicar as revelações são principais virtudes da sabedoria e da ciência. Sabedoria você viu no primeiro episódio da escalada. As palavras de ciência e de sabedoria, elas se completam. A primeira permite conhecer os segredos divinos. A segunda leva a pessoa a aplicar corretamente os conhecimentos revelados no momento certo e dirigido pelo Espírito Santo, tá? A palavra da ciência ou do conhecimento também não provém de habilidades humanas. Não é adivinhação, gente. Fenômeno psíquico, perceptivo, telepático. Leia Deuteronômio que você vai entender um pouco sobre isso, lá no capítulo 18. Nem tampouco é o resultado de um profundo conhecimento bíblico e teológico, tá? Você já imaginou fazer parte de uma grande rede que une milhares de corações no mundo inteiro? O Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, é essa rede de fé que leva a esperança, evangeliza e sustenta tantas famílias na força do Sagrado Coração de Jesus.
Agora você também pode ser parte desta obra. Participe da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Com a sua colaboração, ajudamos a levar a mensagem do Evangelho, formamos jovens no MEG e espalhamos a devoção ao coração de Cristo em cada canto do Brasil. Ligue, entre em contato conosco e faça parte desta família de oração e evangelização. 11 2495 5201 é o nosso telefone. Vou repetir. 11 2495 5201. Porque quando o seu coração se une ao de Jesus, o mundo inteiro é alcançado pelo amor. Quando falamos do dom de ciência, podemos afirmar que Deus nos ensina sobre as suas verdades. Ele permite que a sua luz penetre o nosso ser, nos dando entendimento. Ele nos comunica informações que são importantes de se compreender humanamente ou por conhecimento natural, isto é, pela razão. Vamos falar agora especificamente do dom de ciência. Ele nos coloca em profunda sintonia com o Criador e nos faz participar da clareza do seu olhar, do seu juízo. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Assim podemos dizer que este dom é a graça que Deus nos concede para que possamos ver as coisas como Ele vê. Por isso é preciso estar aberto ao conhecimento de Deus que nos é dado pelo Espírito Santo. Eu falo, tem que pedir para o Espírito Santo todo dia para nos revelar esses dons, né? Nos dar esses dons. E o dom da ciência é um dom de revelação. É preciso pedir ao Senhor o dom de ciência, porque, abertos a este dom, Deus nos ajuda a compreender a razão do problema, a dificuldade que nos impede de ser felizes, como também não nos permite crescer espiritualmente. Bloqueia isso, né? Se a gente não busca a ciência. Precisamos escutar o Senhor, que nos fala a respeito das coisas, dos fatos, dos acontecimentos em nossa vida. Deixemos que Deus nos mostre o seu diagnóstico sobre os problemas que nos envolvem. Se pedimos o dom de ciência, se temos abertura a esse dom, a revelação que vier em oração no nosso coração é o diagnóstico de Deus. E como é que isso acontece, Angélica? Vamos lá. O Espírito Santo, ele vem em nosso socorro, nos comunicando através de um pensamento, de um sonho, de uma revelação ao nosso coração. Do programa. E Deus não recusou isso a Salomão. Não recusou. Porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei, além disso, hein, gente? Te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Se você ler a Bíblia, gente, se você ler o Antigo Testamento, de fato isso é verdade, tá? Não houve um rei que se vestisse como Salomão, que tivesse essa glória como Salomão. Davi foi maravilhoso, eu já falei do rei Davi em outro programa. Davi teve tudo, né? Pisou na bola poucas vezes com Deus, errou poucas vezes com Deus, e quando errava pedia perdão. Mas Salomão foi incrível também, incrível, porque era filho de Davi. E olha que pedido lindo que ele fez. Se Salomão pediu isso, gente, vamos pedir também. Vamos aprender a nos colocar diante de Deus e pedir isso para Ele. Dom de ciência no Novo Testamento. Onde é que eu encontro, Angélica? Em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 45. Pega a tua Bíblia aí. Maria comunica o Espírito Santo a Isabel como sinal do que iria acontecer em Pentecostes sobre toda a igreja. Vai lá e lê. Lucas, capítulo 1, versículo 43. Isabel reconhece o conhecimento de um mistério que humanamente ela jamais seria capaz de compreender, que foi a encarnação de Jesus. Ela profetiza ali na vida de Maria. Aqui a palavra de ciência veio acompanhada de um sinal físico. O menino pulou de alegria no seu ventre, em Lucas, capítulo 1, versículo 44. Onde é que você encontra mais sobre ciência, conhecimento, sabedoria no Evangelho? Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Vem também através de um sonho, como no caso de José. O Espírito Santo revela a José em sonho o mistério da encarnação.
José recebe o dom de ciência, a revelação, e através dele vê acontecer em si próprio mudança radical de mentalidade e do conhecimento de Deus. Encontramos mais em João, capítulo 4, versículos de 16 a 19. Jesus fala à samaritana sobre os 5 maridos que ela teve. Esta palavra de ciência fez a mulher perceber que Jesus era um profeta, abrindo a porta do seu coração para a revelação de que ele era o Messias, não era só um profeta, era o Messias. A samaritana experimentou a misericórdia de Deus aplicada ao pecado de adultério, pois Jesus não a acusou, mas revelou o que sabia. A palavra de ciência teve o poder de levá-la a se arrepender, ser perdoada e reconhecer que Jesus era o Messias, tendo acesso à água viva por ele prometida. Onde mais a gente encontra, Angélica? Atos 5, Atos dos Apóstolos 5, capítulo 5, versículo de 1 a 11. O Espírito Santo, através da palavra de ciência, revela a intenção secreta do coração de Ananias e Safira. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Você vai ler sua Bíblia aí hoje. Hoje você pega a sua Bíblia e vai conferir tudo. Você vai parar esse programa aqui, ó, vai dar pausa, vai pegar palavra por palavra e vai seguir aí para você ler. A cura da hemorroíça. Jesus usa a palavra de ciência como confirmação da cura pelo poder do Espírito Santo e pela fé. João 4, 50, versículo 50. A cura do filho de um oficial. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está bem. Gente, olha, a nossa colaboração é essencial. Os carismas do Espírito são concedidos a todos. Ele nos capacita com estes dons para servirmos aos irmãos. Algumas condições para a gente receber o dom do Espírito Santo, receber tudo isso. O que a gente precisa, Angélica? Simplicidade e pureza de coração, a gente tem que buscar isso, gente. Assiduidade da meditação da palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus. Vida de oração, sem oração a gente não alimenta, a gente não sustenta a nossa fé, ok? Desejo de servir aos irmãos como Jesus, a gente está aqui para amar e servir. Perseverança, a recepção dos dons espirituais, estarmos sempre abertos para sermos canais à ação e poder do Espírito Santo em nós. Gente, é simples, parece que é difícil, mas é simples. Eu falei tudo isso para vocês, mas é assim, ó, é parar diante de Deus mesmo e pedir o Espírito Santo todos os dias. Ele nos fortalecerá, Ele nos revelará o que Ele quiser. E a nossa vida será modificada, com toda certeza, ok? No próximo episódio eu vou continuar esse daqui, eu vou falar de intuição. Você já ouviu falar de intuição? Você usa a sua intuição? A gente vai bater um papo sobre isso. Maravilha? Beijo! Até! Leia a sua Bíblia aí hoje. Eu quero lembrar você que este programa, ele está no canal do Apostolado da Oração Brasil. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações quando tiver coisa nova. Curte esse vídeo, compartilhe. Vai ser uma alegria estar junto com mais pessoas que gostam de ter mensagens boas, gostam de informação, gostam de desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu conto com você.